Temos que desmistificar, de uma vez por todas, a ideia principal que a criança vai ao tribunal para decidir com quem fica. Significa que nós, advogados, fomos os primeiros a dizer, sim, nós sabemos qual é o nosso papel, nós sabemos a nossa responsabilidade. Não sei se a criança devia ir ao tribunal ou se o tribunal devia ir ao encontro da criança. Os filhos só podem ser crianças quando os pais forem adultos. O que me custa é ver filhos saudáveis que depois podem ficar menos saudáveis por força de comportamento dos adultos. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Boa tarde, Marcela. Olá, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast Divórcio Consciente. Hoje teremos connosco um convidado muito especial. Tu andavas aqui há um tempo a falar comigo também sobre... Há aqui uma classe de convidados que tu tens muito gosto em trazer, assim, de uma determinada área. Vai-se lá saber, provavelmente, por termos estas duas áreas tão diferentes que se vão complementando. E obrigada, Marcela, por ires enriquecendo o nosso podcast com pessoas da área do direito, que também é tão importante trazer aqui para complementar e dar corpo às grandes intenções que temos aqui no projeto. Obrigada por isso. É mesmo importante. Eu queria muito, já nem sei, já há algum tempo que falava neste convidado, que é o Dr. Rui Alves Pereira, advogado do Direito da Família e das Crianças, que é uma referência no panorama nacional nestes temas. Para quem não conhece, é convidado assíduo de congressos nacionais e internacionais no âmbito do Direito da Família, tem inúmeras publicações dentro da área. Na televisão e na rádio é também o convidado, assim, com alguma participação regular no âmbito destas temáticas, e tem um parecer e era sobre este parecer que eu gostaria de falar, que é um parecer que a Ordem dos Advogados solicitou ao Dr. Rui Alves Pereira, no âmbito da audição das crianças nos tribunais. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muito boa tarde a ambas. Enfim, agradecer o convite, naturalmente que é uma honra, e poder falar convosco, que sei que gostam muito destas áreas e que ponderam muito sobre elas, enfim, desde logo pelo próprio título deste divórcio consciente. Enfim, relativamente ao parecer, como devem imaginar, não foi uma coisa fácil. E eu passo a explicar de uma forma, enfim, da forma que tem que ser explicado. É muito de quando, na altura, me foi solicitado pelo Sr. Bastonário, de então, um parecer sobre a presença dos advogados na diligência destinada à audição da criança, resultou do facto de haver muitas reclamações legítimas, naturalmente, da parte dos meus colegas advogados que achavam que deviam estar presentes nessa diligência. Bom, Estamos a falar, eu peço desculpa por interromper, estamos a falar em 2018, certo? Exatamente, estamos a falar em 2018. Nessa altura, enfim, como sempre o fiz, eu sou um orgulhoso advogado, adoro ser advogado, mas tenho o direito a discordar dos meus colegas, tenho o direito a discordar dos senhores magistrados, assim como também concordar com eles. E na altura, obviamente, que refleti muito sobre o assunto, e apresentei um parecer sustentado, sob o ponto de vista jurídico. Enfim, está lá e, em suma, a minha conclusão foi, se quiser, de uma forma muito simples e natural, o seguinte: acho que os advogados dos progenitores não devem estar presentes na diligência destinada à audição da criança, não pelo nosso papel de advogados, mas porque veem em nós a figura dos pais. E por isso sentem-se desconfortáveis, e é por esse motivo. Coisa bem diferente é se for indicado e nomeado um advogado à criança, como tem sido muitas vezes, sempre que ela o requer, e então aí sim eu entendo que deve estar presente o advogado da criança, não o advogado dos pais. Nós estamos a falar na audição da criança, ouvir a criança, conhecê-la, ouvi-la para proteger. Não estamos a falar nas declarações da criança, para a memória futura, que também está previsto, em que aí já é possível, efetivamente, fazer perguntas até adicionais, quer pelo Ministério Público, quer pelos senhores advogados. O meu entendimento foi este.
eu sei que tem sido defendado por parte dos tribunais, e este parecer foi, acima de tudo, ouvir para proteger, e foi para proteger as crianças, não foi para pôr em causa a qualidade de nenhum profissional. Um, Como disse há pouco, eu sou um orgulhoso advogado, o orgulho desta profissão, congratulo-me também com este parecer que foi adotado, e no próprio Conselho Geral foi em que teve a adesão de todos os meus colegas, que isto significa que nós, advogados, fomos os primeiros a dizer, sim, nós sabemos qual é o nosso papel, nós sabemos a nossa responsabilidade, e quanto a esta matéria temos este entendimento. Portanto, fomos, de alguma forma, eu diria, também visionários nesta realidade, e fomos os primeiros a dizer, achamos isso mesmo, que não devemos estar presentes. Esperamos também que da parte dos outros profissionais que levam a cabo esta diligência da audição da criança, naturalmente estou-me a referir aos senhores magistrados, e também aos senhores funcionários que estão presentes, bem como à senhora técnica ou psicóloga que é nomeada para estar lá naquele dia. Eu sobre esta matéria, se quiser, posso falar mais à frente, mas eu acho que não é uma boa prática. Também espero que existam boas práticas da parte desses profissionais. Esta é uma boa prática, mas também tem que ser da parte desses profissionais, dos senhores magistrados. E as boas práticas, do meu ponto de vista, enfim, se quiser podemos falar um bocadinho mais à frente, têm a ver com um conjunto de realidades que eu vou constatando nos tribunais que, no meu ponto de vista e com todo respeito, não são boas práticas. Para mim, uma boa prática é quando uma criança chega, eu gostaria que chegasse a uma moradia com um jardim, mas não, chega a um tribunal. Não sei se a criança devia ir ao tribunal ou se o tribunal devia ir ao encontro da criança. Mas partindo do pressuposto que a criança tem que ir ao tribunal, tem isso que tem acontecido, eu gostaria que ela fosse acompanhada por uma pessoa da sua confiança, por que não? Por uma psicóloga que já acompanha, ou um psicólogo que já acompanha esta criança há algum tempo, porque é uma pessoa da sua confiança. E, portanto, ser esse profissional que a acompanha naquele dia e não, eventualmente, com todo o respeito, mais uma vez, por um técnico da Segurança Social ou um psicólogo que apareça naquele dia, que não conhece a criança, que apesar de seguramente fazer e muito bem o seu trabalho, de explicar como é que funciona o tribunal, mas eu gosto mais destas figuras de referência e de proteção. E porque não, de facto, essa psicóloga, que aliás tenho solicitado muitas vezes ao tribunal, quando assim o é, quando as crianças já são acompanhadas por um profissional, peço para serem acompanhadas por esse profissional, e o tribunal tem de facto aderido, eu considero que isso é uma boa prática. E quando esta criança depois é encaminhada ou para a sala própria para ouvir crianças, que já existem em muitos tribunais, ou então para um gabinete dos senhores magistrados, em que nenhum deles usa as becas, aqueles trajes, e a deixam num ambiente mais confortável. E depois que tenham perguntas adequadas, perguntas abertas, que passam por conhecê-lo, do que ela gosta, do que é que faz, qual o seu relacionamento com o pai, o seu relacionamento com a mãe, e não gosto de perguntas fechadas, nem perguntas sugestivas. Perguntas fechadas é do género, bom, se já estás este tempo com a tua mãe, tens que estar igual de tempo com o teu pai, não achas? Não. Isso é uma pergunta sugestiva, que eu não considero, é uma pergunta fechada, e acima de tudo, utilizar de um vocabulário mais adequado, que nós juristas temos muita dificuldade, eu sei, porque de tal modo o nosso dia-a-dia é este, mas infelizmente temos que obviamente ter um vocabulário mais adaptado e amigo das próprias crianças, portanto, não utilizar determinado tipo de expressões que eu ouvi. E portanto, acima de tudo, dizer à criança, logo no início da sua audição, e isto é uma boa prática, de que isto é um direito da criança, não é um dever. Ela fala se assim quiser. Se ela não quiser, não precisa de falar. Ponto número um. Segundo ponto, retirar o peso à criança de qualquer tipo de decisão. Sim, porque elas chegam lá a pensar, muitas delas, que vão decidir. Retirar esse peso da mochila da criança. Uma mochila de uma criança tem que ter livros e material escolar, não tem que ter esse peso. E muitas vezes tenho sentido que há crianças que chegam de facto ao tribunal e que depois pedimos a gravação, quando nos é concedida, da sua audição, e percebemos claramente que as crianças estão condicionadas. Percebemos claramente que as crianças utilizam e verbalizam conteúdos que excedem as suas reais capacidades de entendimento. E é aqui é que reside o problema. E muitas vezes, quando eu falo do condicionamento, eu não digo que é um condicionamento calculado, manipulado por um dos pais. Às vezes até inconsciente.
E, portanto, é aqui que tem que existir uma boa prática. E a boa prática que falta aqui também introduzir, no meu ponto de vista, e a pergunta que também gostaria de deixar a quem nos ouve, é quem é que deve ouvir a criança? Um juiz no seu gabinete ou na sala das crianças, ou um senhor psicólogo ou senhora psicóloga do seu consultório? Eu dou-vos uma resposta, que pelo menos é a minha opinião e a minha convicção. Eu acho que a criança, no âmbito destes processos, tem o direito a ser ouvida, deve ser ouvida no tribunal perante os senhores magistrados, mas a audição da criança e as perguntas devem ser feitas por um psicólogo ou por uma psicóloga. Essa, de facto, é a minha opinião, porque considero que são profissionais mais preparados. Isto não é uma crítica aos senhores magistrados, não é uma crítica aos senhores advogados, é o que é. Definir muito bem os nossos papéis. Portanto, isto para mim são boas práticas. Podemos pensar em más práticas, que também existem, que é aquela em que a criança chega ou acompanhado pela mãe ou pelo pai. E quando chega acompanhada pela mãe, não cumprimenta o pai. Ou quando chega acompanhado pelo pai, não cumprimenta a mãe. É este o ambiente constrangedor com que a criança se depara quando está no tribunal. E mais uma vez lhe digo, está no tribunal, num prédio, naturalmente, com janelas, com portas, mas em todo aquele ambiente que é próprio dos tribunais. Isso para mim é algo que me incomoda. E, portanto, muitas vezes até se percebe quando as crianças não são ouvidas da primeira vez que vão ao tribunal. Os pais estão muito preocupados, e até alguns advogados, em saberem que dia calha a audição, se vai estar com o pai ou se vai estar com a mãe. Portanto, isso para mim é uma má prática, e por isso falei da boa prática inicialmente. É também, do meu ponto de vista, uma má prática quando as crianças são recebidas numa sala de julgamento em que os senhores magistrados ainda utilizam as suas becas. Eu sei que querem impor um certo formalismo perante um sujeito de direitos que é uma criança, mas continuo a achar que não deviam usar. Quando falo de crianças, claro que falo de uma criança. Reparem que nos dias de hoje, por força de um conjunto de instrumentos jurídicos, e eu aqui limito-me a convocar as convenções, porque norma interna nós temos muita, mas o que importa são as convenções internacionais, não só a Convenção sobre os Direitos da Criança, mas também a Convenção sobre os Exercícios dos Direitos da Criança, que foi adotada em Estrasburgo em 1996, reparem, mas que Portugal só ratificou em 2014. 18 anos depois. E, logo em 2015, veio o regime geral do processo declarativo. Portanto, de uma convenção sobre os direitos da criança que assenta em 3 pontos essenciais. É, de facto, a audição da criança, é o direito que ela tem a ser representada por um advogado como cliente de pleno direito, e terceiro aspecto que me parece fundamental e que é algo que, de facto, temos que avançar. Porque estamos a falar de um sujeito de direitos, devemos estar perante o único que não conhece os seus direitos. Não é? É estranho, não é? Assim um bocadinho estranho. Mas essa convenção atribui à criança a sua qualidade enquanto sujeito de direitos, mas também lhe concede e confere a sua qualidade de sujeito processual. Isto é, nessa convenção resulta que a própria criança também tem que ter iniciativa processual. Dito de outra forma, pode chegar ao tribunal, aliás, isto também já resulta do regime geral de processo claro civil, já após esta convenção, de que pode chegar a bater à porta do tribunal e dizer: resolvo aqui o meu problema, eu posso ter iniciativa processual. Reparem que esta convenção, que também vos referi, tem algo de muito curioso, que diz que os Estados contratantes devem fazer tudo o que está ao seu alcance para criarem condições para que a própria criança ou jovem possa escolher o seu próprio advogado. Bom, estes dois instrumentos que eu falei, podia falar das diretrizes do Conselho da Europa, de uma justiça amiga das crianças, podia falar da Cartas Fundamentais, podia falar de outros instrumentos e até de norma interna, mas estes parecem que são os mais importantes. Para quê? Para, nomeadamente, as diretrizes do Conselho da Europa de uma justiça adaptada às crianças ou amiga das crianças, porque estão lá as boas e más práticas, estão lá recomendações. Claro que as diretrizes não são leis, são law, soft law, são recomendações, mas estão lá de facto, convém ler, todos os profissionais deviam ler essas diretrizes. De lá resulta não só a forma como efetivamente devemos levar a cabo estas diligências e este contacto com as crianças, mas acima de tudo fala de boas e de más práticas, que era aquilo que eu há pouco estava a referir. E quando há pouco vos disse de má prática, e vos disse naturalmente que no caso, e retomando aquilo que estava a dizer,
de que uma criança entra numa sala de julgamento em que as pessoas que lá estão se encontram com as suas becas, é algo que pode ser um bocadinho constrangedor para a própria criança, sente muito o peso dessa própria realidade. Como disse também há pouco, não, aquilo que eu também vejo é, efetivamente, as tais perguntas sugestivas ou fechadas, que me incomodam um pouco. Porquê? Porque a vontade da criança, eu digo sempre isto, a vontade da criança tem como limite o seu superior interesse. Isto é à vontade, não é à vontadinha. Ponto número um. Ponto número dois. A vontade da criança e o valor do que ela diz é apenas a sua opinião, que deve ser tomada em consideração como mais um elemento, entre outros, para a decisão final de um tribunal. Nós não podemos cair no risco de, com base naquilo que ouvimos de uma criança, apenas com base naquilo que ela disse, muito bem, já aconteceu. Uma criança, depois também depende da idade. Se estamos a falar de um jovem de 16 ou 17 anos, é diferente de uma adolescente ou de uma criança. Mas nós não podemos correr o risco de passar a ideia à criança que aquilo que ela quer naquele momento é aquilo que o tribunal vai decidir. Isso chama-se empoderar a criança. Isso chama-se criar pequenos ditadores. Parece-lhe que há esse esclarecimento. Na prática, o que é que vamos encontrando? Se efetivamente. Na prática, repare, como eu lhe disse, os advogados não estão presentes, mas quando temos acesso à respectiva gravação, quando ela não é confidencial, porquê? Porque as crianças às vezes pedem confidencialidade, mas repare, se as crianças pedem confidencialidade, e aquilo que eles disseram também não pode ser utilizado, que viola outro princípio, que é o exercício do contraditório. Tínhamos muita discussão por aqui, porque para mim, exercício do Mas se contraditório. calhar eu queria. Sabe porquê? Disse Deixe-me só muitas coisas. terminar isto. Sim. O contraditório sobre o quê? Sobre aquilo que é a opinião da criança. Se a criança disser, eu gosto de azul, temos que ser o contraditório quanto ao facto de ela gostar mais da cor azul do que a cor vermelha. Esta conjugação destas realidades não cruzam no meu ponto de vista. Eu percebo, sob o ponto de vista jurídico, que sou advogado, que tem que haver o exercício contraditório para contraditar o quê? Uma opinião? Uma vontade? Quer dizer, quanto muito se quer dizer é que queremos exercer o exercício do contraditório para pôr em causa o que a criança disse, porque porventura ou alegadamente não é bem uma vontade genuína. Isso é outra coisa. E por isso é que eu Epá, acho que, mas às vezes temos necessidade de esclarecimentos, não é? Porque com simplesmente. certeza, com Não é? certeza. Mas esses esclarecimentos, repara, esses esclarecimentos podem ser feitos, eu pergunto, não estando presentes na audição, podemos ter acesso à gravação. E muitas vezes só a própria gravação, áudio e vídeo, quando assim acontece. Isso pode acontecer, como já aconteceu comigo, enquanto advogado, que depois de ouvir eu me faça assessorar por uma outra profissional, que é um psicólogo ou uma psicóloga, para tentar perceber o que a criança disse e para me ajudar, efetivamente, em questões que podemos depois eventualmente apresentar. Portanto, eu acho que isto é muito importante. É muito claro que estão lá, podem fazer perguntas, ouça, mas a criança está lá a exercer o seu direito. E isso tem que ser dito, assim como o Tribunal também o diz. E o Tribunal também diz a verdade que a houve, mas que ela não decide. Mas há situações em que de facto decide de acordo com a sua vontade. Aliás, estas convenções que eu referi dizem isso mesmo, que deve ser tomada em consideração a vontade da criança. Mas repare numa coisa. Até há relativamente pouco tempo, para além destas convenções, nós tínhamos e com isto não quero que interpretem, que eu não acho que deve ouvir as crianças ou que não se deve considerar o que elas ouvem. Aliás, sou um defensor disso, como sabem. Eh, mas nós temos um regulamento que entrou em vigor. Mas eu acho que, de uma forma geral, estamos mais ou menos de forma maioritária em consenso que a audição da criança é um direito da criança e de uma forma mais ou menos, eu julgo que maioritária, há esse consenso. A questão que vamos divergindo. Os profissionais que trabalham neste contexto do direito da família e que apoiam as crianças neste contexto, é como é que este direito deve ser exercido, não é? E como é que se coloca em prática a audição da criança. Acho que esta é assim a grande dúvida, não é? Mas essa dúvida que está a colocar é aquela que eu tentei há pouco refletir e responder. Acho que a audição deve ser levada a cabo na presença dos senhores magistrados,
mas, Não. mas as perguntas devem ser feitas por um psicólogo. E agora repare, é que é algo que eu defendo. A partir do momento em que efetivamente temos um processo desta natureza, que tem a ver com os pais, ou tem a ver com uma criança, em que ela necessariamente vai ser ouvida, eu acho que era muito importante isto. Rui, antes de avançar, voltar só um bocadinho atrás, que eu acho que é importante, porque começou por dizer e disse muito bem. O que estamos a falar é da presença ou não dos advogados dos pais e não É, do advogado da criança. Porque quem nos sim, está a ouvir pode não, isto não ter não ficado confundo. claro, sobretudo porque que os nossos, quem nos ouve, nem todos têm formação em direito e A direito natural. nem todos. Isso é importante dizer, não é? Porque estamos a falar dos advogados dos Dos pais. advogados dos pais. Portanto, considero que na audição da própria criança, na diligência de estar à sua audição, não estamos a falar de tomar declarações, devem estar presentes os senhores magistrados, um funcionário, um psicólogo e o advogado que foi nomeado à criança. Os advogados Também dos pais também devem estar no presentes. advogado, nomeado à criança, que acho que foi uma introdução, se não estou em erro, 2015, Sim. penso que foi para aí. Foi, mas que resultava já, repare, desta Convenção sobre os Direitos da Criança, quando se ler o artigo 12º, que fala que Sim, deve estar a opinião, também está lá que ela deve ser representada. pois já estava, mas não estava consignado de uma forma clara a nossa. Não, passou, não estava, mas os instrumentos internacionais prevalecem sobre a nossa norma interna. Mas o que acontecia na prática é que depois, na Não verdade, se modificaram, é verdade. na prática nós não tínhamos. E ainda hoje temos alguns advogados, temos alguns magistrados que com prática nomeiam muitas vezes, temos quem nunca o faça, não é? A É não verdade. ser a E pedir depende também dos advogados. arrendamento. Se quiser, também podemos falar sobre isso. É que depois depende dos advogados de que forma de que estamos a nomear. É isso que eu ia Não falar. reside aqui. A minha opinião sobre esta Eu acho que matéria. esta introdução aconteceu, esta introdução na lei desta representação da criança por advogado, mas os advogados têm muitas dúvidas de como é que devem também fazer a representação da criança, não é? Ora, muito bem, é por isso é que eu acho que colocou aí uma boa questão. Relativamente aos advogados dos pais, como disse há pouco, e repito, não tem a ver com a sua qualidade de advogados, porque também sou advogado de pais e de mães, mas tem a ver com o facto de eles verem em nós os pais. É como se tivessem, olham para o lado, são os meus pais que aqui estão. Inibel, Inibem. Relativamente ao advogado da criança, temos duas questões. Primeiro, eu acho que o tribunal pode, de alguma forma, quando vai ouvir uma criança, dizer que é um direito que ela tem, não um dever, e que ela tem direito a um advogado se assim o pedir. Aliás, isso resulta claramente da própria lei. Isto é, uma criança pode pedir para ser representada e acompanhada por um advogado, sempre que a sua maturidade permita. Portanto, isto poderia ser a segunda questão. E, portanto, esse advogado da criança, que deve tratá-la, como disse há pouco, como cliente ou como constituinte de pleno direito, deve estar presente na audição da criança. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. A questão é prévia. Tal como nós tivemos a capacidade de perceber de que o nosso papel é muito importante, que o papel do advogado é muito importante, e é importante não só nos tribunais, nos processos, e na própria sociedade, também devíamos ter percebido, no meu ponto de vista, também com todo o respeito pela ordem dos advogados e por esta classe a quem eu pertenço, que devíamos ter pensado que nomear um advogado à criança não pode ser, com todo o respeito, qualquer advogado. E qualquer advogado significa o quê? Significa que não podemos, não, tem que ser um advogado que trabalhe na área, temos que criar uma espécie, se quiser, de bolsa de advogados de direito da família e das crianças que possam efetivamente representar crianças. Deixem-nos dar um exemplo para perceberem o que eu estou a dizer. Quando eu tive a honra de representar Portugal na Convenção Internacional dos Direitos dos Advogados das Crianças, em Versalhes, que eu tive em contacto com vários advogados, com vários magistrados de toda a Europa, para ser advogado de uma criança, para além da formação jurídica naturalmente que tem que ter, tem uma formação focada e específica sobre os direitos da criança e, para além disso, tem outros cursos complementares para além do direito. Não é muito de psicologia, não é muito de... Ou seja, há uma formação, não só há essa formação inicial, como também há uma formação contínua. Se me permitirem, há quase como uma espécie de acompanhamento terapêutico ao advogado da criança para o manter sempre naquele registro que é importante que tenha para poder representar uma criança. Porque senão,
E isto é que eu acho que nós, advogados, temos que ponderar e assumir com responsabilidade que precisamos, de facto, de advogados, de uma bolsa de advogados especialistas para acompanhar crianças. Com todo o respeito por nossos colegas que advogam noutras áreas, mas têm que ser profissionais que tenham capacidade, que estejam em contato com crianças e que tenham aptidão para tal. É só isto. E é essa responsabilidade que nos foi dada, e que nos foi dada não foi pelo regime geral do processo de Glass-Steagall, foi-nos dada pelo nosso legislador da União Europeia, que resultou do regulamento, foi-nos dada pelo legislador no âmbito das próprias convenções que há pouco referi. Portanto, ao nos ser dada esta responsabilidade, há que assumi-la. Mas há que assumi-la de uma forma, obviamente, especializada, atenta e cuidadosa, porque senão corremos o risco de nomear naturalmente colegas que representam crianças, mas que, com todo o respeito, o digo, que se limitam a fazer o papel de figura do corpo presente. E, portanto, e isto é algo que é muito importante. Definir bem os papéis de todos estes profissionais. É um bocadinho isto que eu digo. E como disse há pouco, porque insisto muito, porque também nós juristas tivemos essa capacidade. E que capacidade é que nós tivemos? Tivemos a capacidade de perceber aquilo que, enfim, eu, ao fim destes 25 anos, concluí. Podemos falar de um divórcio consciente. Claro que sim, nem sempre poderá não ser. Eu sei uma coisa, as pessoas com um casal, quando se separam, não se separam ao mesmo tempo. No papel, sim. No papel, sim. Na vida, não. Há um que já se separou, há outro que é apanhado de surpresa. Há um mais racional, há outro mais emocional. Há um que tem um sentimento de culpa, o outro tem um sentimento de tristeza e até de raiva. O que é que isto significa? Estão em patamares completamente diferentes. E é precisamente neste momento que estão em patamares diferentes que têm tomado as decisões mais importantes da sua vida, que é sobre os seus filhos. E é aqui a que nós pedimos a ajuda, nós juristas, e sempre defendi isso, para me tratar de forma racional, leia-se, legal, aquilo que é emocional. Se estamos a falar de pais que estão em patamares completamente diferentes, é muito difícil eles conseguirem alcançar um acordo. As pessoas dizem como é que estes pais não veem, como é que eles não conseguem. Não conseguem porque, porventura, que não são conscientes. Porventura, porque há um que está muito emocional. Porventura, os pais também têm que ser ouvidos. Porventura, os pais também precisam de ajuda. Eu, quando estou perante um cliente que já está separado na vida, sei o caminho que tenho que trilhar. Quando estou perante um pai ou uma mãe que foi apanhado, enfim, de surpresa com esta separação, eu sei que caminho é que tenho que fazer. E um dos caminhos que eu faço, sem qualquer tipo de problema, é dizer, eu penso que seria importante, neste processo que vamos agora iniciar, ser acompanhado por um psicólogo. Portanto, e é neste patamar completamente diferente que nós muitas vezes obrigamos a que tomem uma decisão. E depois surge aquela a frase célebre que é os pais não conseguem separar o papel de marido e mulher do papel de pais. É por isto. Porque não se separam ao mesmo tempo. E depois, pior do que isto, é melhor olhar para as nossas crianças e, e pensar, bom, agora temos que ouvi-las. O processo demora o seu tempo. E o que é que diz a uma criança? O que é que se diz a uma Madalena que tenha 5 anos? O que é que se diz à Madalena? Ó Madalena, estamos aqui a falar contigo. Agora, tu vais esperar aí nos teus 5 anos, não vais crescer mais. Não vais crescer muito mais. Nem mais um dia, nem um mês, nem nada. Vais ficar aí cristalizada nos teus 5 anos de idade, enquanto os teus pais e nós, tribunal, vamos resolver a tua vida. Não. O tempo da criança não é o nosso tempo. Não estamos propriamente a falar de um apartamento que se escute quem é o proprietário e a senhora doutora juiz diz o seguinte: passem para cá a chave. Eu fico com a chave, vou fechar o apartamento e depois eu vou discutir. E logo no fim vos digo quem é o apartamento. Se é do pai ou se é da mãe. E, portanto, são todas estas realidades que têm que ser conjugadas. E por isso é muito importante que também a psicologia, que já tem o seu espaço, porque os juristas assim o sentiram que era necessário, tenham cada vez também mais intervenção no âmbito destes processos. E a sua intervenção também é assumir as suas responsabilidades. E assumir as suas responsabilidades é fazer um trabalho com qualidade. Eu não posso ver processos de responsabilidades parentais em que tenho o relatório de uma forma e tenho o relatório de outra. Temos de ser todos muito profissionais.
Eu gostaria de ter um psicólogo, como disse há pouco, que tivesse desde logo uma intervenção, mal desse início, por exemplo, a um processo de regulação das responsabilidades parentais. Ora bem, temos aqui um processo de regulação das responsabilidades parentais, que deu entrada em tribunal, vamos ter que ouvir esta criança. E vamos ter que ouvi-la quando? Diz a nossa lei que vamos convocá-la para a conferência de pais. Mas essa conferência de pais, desde que está entrada um processo, é até ser marcada, estamos a falar de 1 mês ou 2 meses. O que é que esta criança ouve lá em casa durante estes 2 meses? Até ser ouvida. Porque ela vai ser ouvida. E há muito esta cultura que passa até nas nossas televisões e nas nossas telenovelas, de que eu já havia que um criança chegou ao tribunal e lhe pergunta: queres o teu pai ou a tua mãe? Portanto, durante estes 2 meses, quando disse 2 meses, às vezes é menos, outras vezes é mais, é a realidade. Que esta criança aguarda por ir ao tribunal, os seus pais estão em processo de separação, acham que não falam com esta criança sobre o que é que ela deve ou não deve dizer naquele dia, ou como é que vai ser. É aqui que era importante o antídoto. Era aqui que era importante entrar um profissional como um psicólogo, nomeado pelo tribunal, enfim, por solicitação, enfim, à ordem dos psicólogos, de haver um profissional que acompanhe desde logo, desde esta altura. Não é, com todo o respeito, esta criança estar exposta, ainda que de forma inconsciente da parte dos pais, ao conflito dos pais, durante o período até chegar ao dia em que chega a tribunal. Por isso é que, como eu disse há pouco, chega lá, se vai com a mãe, não cumprimenta o pai, se vai com o pai, não cumprimenta a mãe, e vai com aquele peso na mochila que ela tem que dizer e que vai decidir. Tem que haver alguém com tempo e de forma atempada que possa ir acompanhando esta criança, ir explicando à criança, ir falando com a criança, ir protegendo a criança. Isto, não sei, acho que poderia ser uma solução para, e desta feita, de alguma forma conseguirmos controlar também aquilo que eu diria que é a má prática, porque nós podemos ser todos profissionais, advogados, juízes, psicólogos, procuradores e igualmente pais. E achamos que podemos e que sabemos ler crianças. Às vezes não sabemos. Às vezes não sabemos. E, portanto, não sabemos se aquilo que ela está a dizer é a sua vontade genuína, é uma vontade condicionada. Às vezes as crianças têm um discurso que mais se assemelha de um discurso do adulto. Mas pode ser um discurso do adulto porque ela já é muito madura ou porque efetivamente se aproxima muito do discurso de um dos adultos que está no âmbito de um processo, não é? Rui, há pouco, em relação à formação dos profissionais que acompanham as crianças, falou na importância dos advogados terem essa formação específica, não só em direito, mas também em desenvolvimento infantil, em psicologia, irem fazendo formações complementares. Isto sem prescindir, obviamente, dos psicólogos, mas eu tenho este entendimento, que também os magistrados, eles da família, os magistrados da família e das crianças, também eles devem ter esta formação. Obviamente que podem estar assessorados, porque muitos reconhecem essa importância e dizem, ok, desde que estejamos assessorados. Não coloco em causa a assessoria por psicólogos ou por outros profissionais da área do desenvolvimento infantil, mas também me parece essencial, não é? Parece-me também essencial que o magistrado do direito da jurisdição de família também ele tenha aqui uma formação e uma sensibilidade, porque quando falamos de amamentação, quando falamos de uma criança de 2 anos que não é naturalmente igual o seu desenvolvimento a uma criança, um adolescente de 13, 14 anos, não estamos a falar em faixas etárias iguais. Por isso, quando falava aqui há pouco sobre a importância dos profissionais advogados, eu acho que isto é transversal a todos aqueles que nos tribunais estão a intervir com a criança, estão a intervir Sim. aqui nesta participação da criança. Sim, eu diria que sim, mas repare, mas no âmbito da formação dos centros de estudos judiciários e de uma formação contínua, há de facto essa formação por parte da presença de muitos psicólogos que efetivamente estão no próprio SES para esses programas de formação. No âmbito dos cursos e no âmbito do estágio, enfim, na ordem dos advogados, desconheço e acho que isso não acontece. Não. Portanto, essa formação já existe, pelo menos da parte dos Ah, magistrados, O, no julgo saber. o problema é a especialização, que nós Era sabemos aí como que é eu ia que. chegar. O problema é que enquanto nós não enfrentarmos isto de frente,
E provavelmente eu até acho que há muitos profissionais que desejam especialização, mas isso depois nós não podemos culpar os profissionais. O problema é que a Não, especialização custa dinheiro. Ora bem, temos que pegar num velho exemplo. Os médicos. Os médicos são especialistas. Quem é especialista trabalha naquilo que gosta. Quem trabalha naquilo que gosta trabalha melhor. E, portanto, é preciso haver essa especialização, quer na advocacia, quer na magistratura. Mas, naturalmente, que essa especialização tem que se apostar nela. E tem um custo. Um custo que tem que dar-se formação, tem um custo. Um custo que tem que ser patrocinado pelo Estado, naturalmente. Portanto, eu tenho a certeza absoluta de que muitos senhores magistrados gostariam de se especializar. Gostariam de também se tem. especializar. E, portanto, a questão é que não há esse grau de especialização. Mas quando falamos, Marcela e Mafalda, na especialização dos magistrados ou dos advogados, mas a especialização dos senhores magistrados não chega a nível da primeira instância. É quando pensarem nas secções que nós temos no Tribunal da Relação Civil e Penal e de Família. Temos? Não temos. Portanto, isto tem que ser tudo pensado. Com isto não estou a pôr em causa, naturalmente, as decisões e os acordos dos tribunais superiores relativamente a estas matérias. Eu estou a dizer que também devemos ter uma secção de família nos tribunais superiores. E, portanto, estamos a falar, como disse muito bem, de uma formação multidisciplinar de todos estes profissionais, advogados e senhores magistrados, magistrados, naturalmente, juízes e procuradores. Sim, senhora, que acho que isso era muito importante, essa especialização é o caminho e há que assumi-la. E há que assumi-la. Agora, repare, porque é que isto não acontece? Pergunta-me. Acontece porque, enfim, é lugar comum, que eu vou dizer. Porque isto é um direito menor, não é? É um direito menor, portanto. Mas eu sei que há advogados e advogadas, como há magistrados judiciais do Ministério Público, que adorariam fazer, exercer e decidir sobre o direito da família, sobre as famílias, sobre as crianças, todos os dias. E, portanto, mas, naturalmente, por força de veríssimas circunstâncias, assim não acontece. O caminho, de facto, passará pela especialização. E a especialização como eu costumo dizer, a especialização não é um simples formulário de que tenho X anos de exercício de advocacia ou X anos de magistrado. Não. Para além da componente jurídica, temos que ir, de facto, ir buscar a outra formação. Uma formação mais multidisciplinar noutras áreas que nós necessitamos. É precisamente isso que eu verifiquei, por exemplo, em Versalhes que acontecia. E esse, de facto, é o caminho. Assim estejam, obviamente, preparados e assim haja investimento na justiça para essa especialização. Digamos que acha essa abertura que não sei se acho, tenho sentido caminho, tenho sentido que nos últimos 20 anos, que é 20 a 30 anos, que é aqueles que eu por aqui ando a exercer, eu tenho sentido que temos feito caminho, mas Sim. a passos devagar, não é? Devagar, É. muito, muito, muito lentos. Aqui ainda no âmbito da audição da criança, e, e há pouco, voltando um bocadinho atrás, querendo voltar aqui um bocadinho atrás, porque entretanto o Rui foi andando e foi dizendo muitas Tenho coisas este problema, importantes. sabe? Sou advogado e, portanto, quando me largam, eu não paro. ah, e falava que uma das questões, não é, que se coloca, que tem sido aqui colocada é como, sendo apologista, e o seu parecer vai nesse sentido, da não presença dos advogados, dos pais, dos progenitores, perante a audição da criança e da audição da criança e não da tomada de declarações, que é importante também dizer, e para quem não é jurista, a tomada de declarações estamos a falar já no âmbito probatório, quando estamos já no âmbito da prova, não é? E há essa diferença. Vou Ah, interrompê-la, Marcela, para lhe dizer, eu próprio nesse parecer, acho que pela primeira vez, ou fui dos primeiros, é de separar as duas questões. É dizer, o que o nosso legislador pretendia, penso eu, naquele artigo 5º do regime geral de processo, ele estava a dividir, há lá duas realidades diferentes. Uma em que os advogados não devem estar presentes,
sugere-se que não estejam presentes, e outra em que devem estar presentes. E eu acho que não há muito, essa clareza não existe, vou sentindo que também não está muito claro, mesmo para nós advogados e para muitos, na prática isso não está muito, Na jurisprudência, isso já é, na jurisprudência há na, muitos ju- acórdãos. na jurisprudência sim, mas na prática, mesmo para quem até vai fazendo com alguma regularidade família, isso não está assim tão claro. Ainda assim, voltando aqui a este entendimento, da não presença dos advogados. Uma das críticas à não presença dos advogados é efetivamente o tal, que há pouco referia, o tal não permitir o direito do contraditório aos advogados, não é? Ou seja, perante a audição da criança, os advogados não terem essa faculdade de exercer o contraditório. Como é que, não falando em direito do contraditório, mas falando dos esclarecimentos que se vão impondo, como é que os advogados podem fazer os seus esclarecimentos, solicitar os seus esclarecimentos ao tribunal, no momento em que a audição da criança vai acontecendo de uma forma espontânea, não estando os advogados presentes, a criança presta a sua opinião perante o tribunal, normalmente na presença do juiz, não é? Normalmente vai acontecendo na presença do juiz. Como é que podemos assegurar estes esclarecimentos? Ora bem, a questão aqui é prévia. Antes de mais, perceber o que é a audição da criança. A audição da criança é para ouvi-la, conhecê-la, para que ela diga o que é que gosta, o que é que não gosta. Volto a repetir o que repeti há pouco. Isto é Conhecer a criança. A audição da criança. conhecê-la, ela diz o que é que gosta de fazer, o que é que gosta de fazer com o pai, o que é que gosta de fazer com a mãe, que gosta mais do azul, que ela é do Sporting, e eu pergunto, isto é contraditável? Mas porquê que querem esclarecimentos em relação ao quê? Àquilo que é a opinião da criança? Liberdade de expressão, é a minha opinião. Não acho que isto seja contraditável. Mas eu tenho aqui uma Eu dúvida, acho que por não está. acaso. Eu tenho aqui Como? uma dúvida. Eu não sou da vossa área, então fica aqui uma dúvida. Sim. Mas é só opiniões e vontades que a criança emite ou também pode dar informação? Por exemplo, onde é que costumas dormir? Quem é que te vai buscar à escola? Isto não são opiniões, isto são Era isso que eu ia chegar. informações. Era isso que eu ia chegar. Uma coisa é essa realidade. Outra coisa é quando começamos a perceber que ela começa a falar de determinado tipo de rotinas que tem com o pai ou com a mãe, ou do modelo de educação do pai e da mãe, ou que gosta mais disto da mãe e do pai. Aí, de facto, poderão haver ali, já estamos a falar de factos, e mais. E quando a própria criança diz, eu prefiro não estar tanto tempo com o meu pai ou com a minha mãe, ou durante a semana, ou nas férias, porque o meu pai é assim, com a minha mãe é assado, e aí de facto já entra aqui a necessidade, porventura, de alguns esclarecimentos, ou eventualmente dizer que não é bem assim. Isto Até é, porque muitas vezes, Rui, peço desculpa, até porque muitas vezes acontece isso mesmo, de uma forma muito espontânea. O juiz nem pergunta com quem é que tu gostas e a criança já traz lá encomendado e diz, não é? E diz muito mas há espontaneamente, senhores, eu quero. claro, mas há senhores magistrados que fazem o seguinte: permitem a audição, depois de ouvir a criança, permitem que os advogados ouçam a gravação. Há várias práticas. Ouçam a gravação. Várias. Pronto, esse é o problema, temos que nos finalizar. Que ouçam no final da diligência ou a gravação, ouve-se a criança e depois pedem ao Sr. Juiz, Sr. queremos representar estas perguntas adicionais. E o Sr. Juiz volta a estar com a criança, o Sr. Juiz volta a estar com a criança. Isto é uma prática. Outra prática é, efetivamente, o facto de depois termos acesso, efetivamente, às gravações, à gravação, ouvir o que a criança disse e depois, em um momento mais à frente, poder questionar com esses esclarecimentos. Mas repare, qual é o meu receio aí? Claro que temos que ser contraditórios, mas qual é o meu receio aí? É que, de repente, estamos a falar de uma criança, porque eu percebi perfeitamente a vossa questão, no sentido de que ela está tentada ou disse algo que pode estar condicionado, ou algo que até pode não estar condicionado, que é a vontade genuína dela, mas bem então, temos que ter aqui algum cuidado, porque parece que vamos ser o contraditório, não é relativamente ao que a mãe disse do pai ou que o pai disse da mãe, mas foi o que disse à criança. E vamos transformar um processo, não entre mãe e pai, mas num processo entre a criança e o progenitor preterido, que é perigoso. Porque aí efetivamente estamos mais uma vez a colocar a questão num patamar que não devia existir.
Agora, eu acho que deve, no final, pode, obviamente, os advogados podem aceder às próprias, à gravação do que a criança referiu, quer na sequência da diligência, quer mais tarde. Ponto número um. Mas também sabemos que na prática isto acontece, que muitas das vezes, não sei se é a criança que o refere, quero acreditar que sim, e acredito, ou se é o próprio tribunal que também refere que, olha, o que estás aqui a dizer, e eu disse aqui, o que estás aqui a dizer, lá está, é assim que devemos falar com a criança. É por tu, não é por você. É para criar uma proximidade. A menos que a criança tenha outro registro, também acontece, não A é? não ser que tenha outro registro, naturalmente. Hum, muitas vezes pode dizer não, o que eu vou dizer aqui eu não quero que seja sabido pelos meus pais. E isso, como eu disse, é decretada a natureza de confidencialidade, mas também não pode ser usado como um elemento da decisão, logo não está sujeito ao contraditório. Portanto, a questão que se coloca é se devemos ser o contraditório no momento e se estivéssemos a assistir era mais fácil, era logo no imediato, mas eu acho que era confrontar a criança com uma realidade difícil, mas acho que é preferível fazê-lo ou no fim, como eu disse há pouco, em prática, ou então mais tarde, após ter acesso à respectiva gravação. Agora repare, eh, isto na parte factual e na parte daquilo que os pais acham que aquilo que a criança relatou não corresponde à verdade. Mas sempre, principalmente os advogados, educando e cuidando dos pais, no sentido de não direcionarem o seu conflito para a criança. Uhum. Porque se tenho uma criança que chega ao tribunal e diz, uma questão simples, não estamos a falar de residência única da criança nem residência alternada, estamos a falar de férias. E como nós sabemos, os nossos tribunais, e muito bem, e os acordos entre os pais passam por repartir as férias, os períodos de férias. Agora imagine que eu vivo uma criança de 15 anos, 14, 15 anos, que diz, pronto, os teus pais, aqui as férias é para dividir, eu não quero. Não quero, desculpe, não quero. Só quero uma semana ou 2 semanas, no máximo por ano com o meu pai. Quero só 1 ou 2 semanas. O que é que fazemos perante isto? Dizemos à criança que sim? Dizemos à criança que não? É porque a partir do momento que a criança perceber que ela que decide, ela vai com a sua vontade. Ou seja, o que eu quero dizer é que nesta altura, se a criança diz uma coisa, temos que perceber porque é que o diz. Isso é que é mais importante. E aí, a perspectiva do esclarecimento é mais na perspectiva do esclarecimento pedagógico. Porque é que ela tem esta vontade? Não é tanto contraditá-la, mas é contraditá-la no sentido pedagógico. Porque se nós entrarmos numa lógica de, por exemplo, que esta criança que diz, eu com o meu pai quero passar uma semana, porque aquilo que não me deixa estar à vontade, não me deixa estar, sei lá, não me deixa estar ao iPhone, não me deixa estar com os meus amigos, então passamos a ter um exercício contraditório em que o progenitor preterido, neste caso, neste exemplo que estou a dar, que é o pai, está numa luta desenfreada a litigar com a filha no tribunal, porque ela disse a mentira, porque nós às vezes fazemos isto, afinal a mãe fica de lado, neste exemplo prático. Este é o cuidado que temos que ter. Ou seja, isto é muito importante dizer, porque aí passamos a ter outro sujeito, como eu disse, em que já não temos um conjunto de argumentos que já por si são difíceis e de acusações que vemos entre pai e mãe, em que passamos a ter aqui uma terceira pessoa também avisada, porque naturalmente é esta que é a questão. Ou seja, eu quero esclarecimentos, sim, no sentido do seu ponto de vista pedagógico, se a criança está ou não está condicionada, se é vontade genuína ou se é vontade condicionada, por isso é que digo, o que é importante aqui são efetivamente outros profissionais que logo no momento em que estão presentes na audição da criança, nomeadamente psicólogos, e que já conhecem uma criança, podem ajudar e coadjuvar os senhores magistrados o que é que aquilo significa e de que forma é que devem falar com ela. Daí eu comecei por falar da importância destes profissionais presentes na audição. É verdade que nós, os advogados, dos pais, também têm o seu papel. E dizem muito bem, se isso é contraditório. Pois com certeza, porque nós continuamos a ver os processos das crianças como um processo entre pais. Não, não. Este é um processo da criança, não é de pais. Não. Nós não estamos a falar de proprietários de crianças. Se estivéssemos a falar de proprietários de crianças, eu percebo. Esta, como eu lhe chamei uma vez num artigo que escrevi para julgar, por uma cultura da criança em detrimento do sentimento de posse dos pais. E é isso mesmo. Porque como nós continuamos a olhar para estes processos como um processo de pais, achamos que os pais têm que ser contraditórios, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. Não, isto é um processo da criança. Isto não significa que os pais não tenham o direito,
perante determinado tipo de factos que são relatados pelo outro progenitor ou pela própria criança, de pedir esclarecimentos ou isso ser contraditório. Claro que sim. A questão aqui coloca-se como, de que forma? Aqui é que temos de ter aqui algum cuidado. Mas eu diria que esse contraditório será tanto menor quanto nós estivermos no âmbito dessa diligência, há alguém com aptidão para fazer as perguntas certas e corretas e adaptadas e para principalmente saber ler aquilo que a criança disse e poder, como disse há pouco, coadjuvar o tribunal. E com isto não estou a dizer que os senhores magistrados não têm capacidade de ouvir e de fazer perguntas, nada disso. Mas há que definir de uma vez por todas os papéis de todos os profissionais. Cada um de nós tem o seu papel. Isto é muito importante, porque efetivamente se nós tivermos, como vimos muitas vezes, e já vimos em relatórios, em peritagens, em que de facto percebemos claramente que dali muitas vezes está escrito que consideram que há ali um certo condicionamento da própria criança. E às vezes o condicionamento é consciente ou inconsciente. E eu não vou entrar em rótulos, que eu odeio rótulos. Não vou entrar, com todo o respeito, por quem assim o diz e o refere, quando se refere à alienação parental, com todo o respeito, eu não gosto de alienação, eu não gosto de rótulos discriminatórios no âmbito do direito da família. Se estamos a falar de pessoas que têm maus fígados, que denigrem a imagem do outro progenitor, que fazem tudo para não estar com o filho, essa pessoa precisa ser acompanhada, porque não está bem. Precisa ser acompanhada, não precisa ser rotulada como alienadora ou alienador. Precisa de um rótulo diferente, precisa ser acompanhada. Desculpem se isto pode parecer utópico, mas as palavras têm o seu peso. Por alguma razão que deixamos de falar em menores, que era uma coisa que insistimos muito, em menores, inimputáveis, incapazes, e falamos em crianças e jovens. É diferente. Agora, eu percebo que me refere, esta é a questão difícil de ultrapassar. É uma lição da criança, uma realidade ou factos que ela terá relatado que é importante repor ou não a verdade, porque ela pode ter visto, a criança pode ter visto de maneira diferente e os pais têm que ser chamados a esclarecer e a pedir esclarecimentos. Eu percebo isso contraditório, mas eu acho que esse contraditório é, acima de tudo, e mais, digo eu, pela minha prática, é quando estamos perante uma situação em que uma criança é perentória naquilo que quer. Eu quero só estar a viver com este. E aí as pessoas duvidam da sua vontade, seja genuína ou condicionada, e daí a necessidade do contraditório. Mas, como lhe digo, se tivermos alguém numa sala e que também, na psicologia, e temos aqui, penso eu, uma psicóloga, Não, Não, não eu é, não sou psicóloga. não é, Não, da área do desenvolvimento sou do infantil. desenvolvimento desenvolvimento, peço infantil, sim. desculpa. Mas no âmbito da psicologia, nós já temos, no âmbito da psicologia, já esta especialização em psicologia infantil, etc. Já há profissionais que são aptos para essas realidades. E isso para mim é que é muito importante. É importante, mais do que introduzir um elemento que é um dos pilares do direito, que é o exercício do contraditório, é importante introduzir outros elementos que nos ajudem a condicionar tudo isso, a ler tudo isto. E, portanto, e para mim é fundamental, desculpem a minha insistência, eu gostaria de ter, volto a repetir, um psicólogo naquela diligência a fazer perguntas à criança. Depois de a conhecer, depois de conhecer o processo, porque terá o tipo de amplitude, o tipo de formação e o tipo de aptidão. Isso já nos ajudaria muito para chegar, ou seja, não podemos ter uma audição de uma criança, como eu já assisti, não assisti, mas olhar para o relógio, em que demorou uma hora e um quarto. Isto não é possível, não pode ser. Peço desculpa, mas não pode ser. Uma criança não pode estar sujeita a perguntas atrás de perguntas legítimas da parte dos seus magistrados, em que está uma hora e meia dentro de uma sala. Não pode, peço desculpa. Portanto, acho que este é o ponto. Quanto ao contraditório, como lhe referi, percebo, acho que tem que ser exercido naquilo que é o exercício do contraditório sobre algo que a criança precisa ser contraditada. Como disse há pouco, numa rotina que ela fala, de algo que falou do pai ou da mãe que possa não corresponder à verdade, de um maltrato qualquer, isso tudo muito bem. Não quanto àquilo que é a sua vontade. Deixe-me dizer o seguinte, foi algo que eu aprendi há muitos anos atrás, ainda agora quando tive no TEDx, até apresentei esse caso. O jovem tinha 15 e ia fazer 16 anos. Sempre viveu com a mãe, porque a mãe residia em Portugal, o pai residia noutro país, em França ou Suíça. Na França ou na Suíça.
sempre, desde que se separou, era ele o bebê, sempre viveu com a mãe. Chegou aos 16 anos, disse que queria ver com o pai. Quando nós ouvimos isto, quer porque o jovem, quer o adolescente, quer ver com o pai, aquilo que veio à cabeça de todos os profissionais envolvidos está condicionado, o pai comprou, o pai deve ter liciado com alguma coisa, ou então a mãe tratou mal, não cuidou bem dele. Está a ver? É a perspectiva dos pais. É a perspectiva dos pais. A perspectiva dos pais é a perspectiva de nós adultos. Quando digo de pais, não estou a imputar a culpa aos pais, é de nós adultos. Aconteceu aqui alguma coisa. Como é que um jovem que. Como é que é possível? O que é que se está aqui a passar? Há aqui um problema muito grande. Isto é muito complexo, afinal. E quando o jovem, ou o adolescente de 15 para 16, ou de 14 para 15, lhe diz: Não, eu adoro o meu pai, adoro a minha mãe. Com a minha mãe tenho uma relação mais próxima, porque eu sempre vivi com ela, foi ela que me acompanhou, enfim, sempre ao colégio, foi ela que me ajudava na preparação dos meus estudos, nas minhas atividades. O meu pai praticamente só estava com ele nas férias de verão e nos períodos festivos, e às vezes um fim de semana ou outro. Portanto, sempre tenho uma relação naturalmente mais próxima com a minha mãe. Mas, mas eu vivi, esse jovem respondeu-me da seguinte forma: estamos a falar em 2010, 11, e disse à senhora doutora juíza: eu vivi com a minha mãe 15 anos. Há algum problema agora viver três com o meu pai? Era só isto. Nós queremos complicar. Algo se passa aqui. Este jovem não tinha nada de complicado. A resposta dele era muito simples. Eu vivi 15 anos com a minha mãe, até acho normal agora viver com o meu pai, tenho curiosidade, gosto, quero experimentar. Era, a visão dele é sempre muito mais simples. É mais simples e há uma coisa que os pais também têm que aprender e têm que desmistificar, que é aquilo que eu noto muito na prática, que também tem muito a ver com a audição da criança. Tem a ver com o peso, que é o que ela pode dizer. O ser o contraditório sobre aquilo que ela vai dizer. Os nossos pais, e eu também sou pai, tenho dois, nós pais somos pais, não é até aos 18 anos. Os pais acham o quê? Vão ser pais apenas até aos 18? Vão ser aos 19, aos 20, 21, 25? E vejo lá às vezes uma luta desenfreada na minoridade, por quem fica com a criança, o que ela disse ou o que não disse, vou contraditar o que ela me referiu, como se fossem apenas pais até aos 18 anos. É que muitas das vezes, e aqui a questão da vontade da criança, isso sim é muito importante referir. Eu posso estar perante, deixa-me fazer esta reflexão convosco. Eu posso estar perante uma criança, um adolescente, 15 anos, uma Maria, como há muitas, a minha mãe é a Maria, 15 anos e que insiste que quer apenas viver com a mãe. E que insiste, eu só quero uma semana de férias com o pai. O que é que fazemos? E até achamos que esta criança está condicionada. Porquê é que às vezes as crianças estão condicionadas? Às vezes é de uma forma até inconsciente. Porquê? Porque lá está, voltamos ao início. Porque há um que já se separou e o outro foi apanhado de surpresa. E normalmente o progenitor vítima, aquele que foi apanhado de surpresa, há ali um conflito de lealdade. Não sei se é isto ou não, pode acontecer. Agora, esta criança se diz que não quer, o que é que vamos fazer? Vamos forçá-la? Vamos forçá-la? Não, mas vais ter que ter aqui o padrão mínimo de convívios que tens que ter. Até podemos forçar, até podemos decretar que tem que ir, mas temos de ter cuidado com o que é que ela vai fazer a partir dos 18 anos. Está muito perto dos 18. A partir dos 18 anos, aí a vontade dela já impera mesmo, de certeza. E eu não sei se aquilo que nós fizemos antes, aos 15, aos 16, aos 14, aos 15, aos 16, que é no sentido de, sim senhora, ok, à tua vontade, àquilo que tu queres, ou não senhora, não pode ser, que reflexo é que isso vai ter no futuro. Se vai afastar ou se vai aproximar do chamado progenitor não preterido, não sei se me fiz entender. E esta avaliação, e esta reflexão tem que ser feita, porque eu posso ter uma decisão que me diga, sim senhora, esta jovem, eu digo isto porque tive um caso, esta jovem de 15 anos decretou-se cá aqui uma residência alternada, porque a vontade dela, do que ela referiu, não há aqui nada que efetivamente diga que impeça uma residência alternada entre pai e mãe. O que é que isso me interessa para quê? Para emoldurar num quadro, se depois ela não vai, e vamos fazer o quê? Vamos correr aos meios coercivos? Ninguém vai fazer uma coisa dessas. A lei permite. Agora, recorrer aos meios coercivos, para quê? Quando um pai, como tive, me perguntar o que fazemos, vamos devagarinho, porque senão
É que o problema não é perder os nossos filhos agora, com 15, 16 anos. O problema é podemos perdê-los depois. É porque isto, de facto, tem o seu peso. É isto que eu gosto mais de refletir sobre isto, e é sobre isto que eu acho que é preciso muitos ensinamentos e muita preparação. E a especialização vai ao encontro disto. Todos os profissionais, para perceberem o momento da criança, como o diz. Eu não estou a dizer, em suma, que temos que negociar com a criança, desculpa a expressão, o termo negociar. Eu estou a dizer que muitas vezes temos que ouvir a criança, perceber o que é que ela gostaria que fosse e tentar, de alguma forma, lhe demonstrar como é que deve ser, fazendo com que a criança colabore. Assim, quando digo uma criança, estou a falar já mais de um adolescente, né? Estou a falar já mais de uma pessoa, de um jovem com 15, 16, 17 anos. Com 17, 17 anos já pode ser preso, né? Interrupção voluntária de gravidez, já pode ser preso, já pode alterar o género, portanto, a razão é que eu não posso decidir com quem eu vivo. Mas muitas vezes é importante fazer participar a criança na audição propriamente dita, em todo o processo de como é que vai ser o convívio com o progenitor e com o outro. Não, nem é tudo o que ela diz, nem é tudo o que o tribunal quer. É fazer participar, vamos conversar. Vamos começar assim, para chegar a um ponto. Isto para mim eu sei que isto parece utópico da minha parte, parece que está a falar em pedagogia. Isto não funciona. Funciona. Eu sempre, pelo menos também foi da minha educação, eu sempre achei que é preferível falar com as crianças, sermos mais pedagógicos do que punitivos. E proibir e punir. Eu posso proibir e posso punir o meu filho de tu não podes ter nem Facebook nem Instagram. Eu posso proibi-lo. Eu não sei se ele não vai ter uma página anónima e que eu não sei quem é ele que lá está, mas é ele que está lá de certeza. Então, se os amigos têm, porque é que não lá ter? Portanto, às vezes é preferível termos as coisas à nossa frente e colaborar e conversar e sermos pedagógicos do que proibir ou de que a tua opinião não tem importância nenhuma, porque tu vais fazer o que eu te digo. E quando digo vais fazer o que eu te digo, é nesta cultura de modelo de educação ou numa situação judicial é que o tribunal entenda, não, senhor, tem que ser assim. Portanto, há que ter cuidado, como eu disse há pouco, estamos a falar de um sujeito de direitos, de uma criança, de um jovem, e principalmente de crianças e jovens que estão a passar por um processo de separação, que assimilam um conjunto de estratégias relativamente a isso, por força do seu conflito de lealdade, e temos que ter cuidado, porque estas crianças e jovens de hoje são os adultos da amanhã. E, portanto, esses comportamentos podem-se vir a replicar, não é? E, portanto, é essa a tentação que temos que ter. Portanto, eu estou preocupado com o direito, com os princípios de direito, os princípios basilares do direito, mas tem que se encaixar nesta realidade muito própria, e também neste conceito amplo, indeterminado e muito relevante, que é o superior interesse da criança. E, portanto, olhar isto ao contrário. Eu gostaria que, agora já temos os sítios, não é? Que estão os processos todos. Antigamente tínhamos processos físicos, não é? Tínhamos o pai, a mãe e o menor. Eu queria lá ter o nome da criança. É dela que se trata. Ou Essa é da seja, criança, com isto, a menorizar não é os dos pais. pais. Não Não é estou a dos menorizar os pais. pais. Estou apenas a dizer é que temos que nos focar, quando tivermos a capacidade, todos nós, de aprender, que temos que nos focar efetivamente nas crianças, que o direito é delas, não é? E saltar do papel. Repare, a audição da criança, mais não é, se me permitem, a audição da criança, e eu respeito por este direito, mais não é do que retirar um Afonso que está escrito num papel que se juntou a certidão de nascimento. É retirá-lo do papel e dizer, ele tem uma cara, ele tem um sorriso, vamos lá ver se ele sorri com os lábios ou se ele sorri com o olhar, e conheçam. É tirar uma pessoa do papel para colocar perante pessoas para ouvir, para olhar, para conhecer. Isso é que de facto é muito importante. Este ato da audição da criança é essencialmente isso, para conhecermos e Conhecer. para sabermos, exatamente. E para humanizarmos. E, portanto, ouvir, como disse há pouco, é para proteger. É para saber a sua opinião, que eu acho que tem que ser tomada em consideração. Tem que ser, em certas situações, tem que ser tomada em consideração. E acho que há aqui uma ideia que ficou muito importante e que eu acho que não é assim tão a que as pessoas têm tão presentes, não é? Que a audição da criança serve muito para conhecer a criança, não é? Acima de tudo, mais do que tudo, Para serve começar, para conhecer a criança. Eu acho que, entretanto, já estamos aqui a chegar ao fim e digo da nossa isto conversa. porque, Marcelo, desculpe só interrompê-la. Eu digo isto porque, de facto, é para conhecer a criança. E principalmente porque nós, todos nós, advogados,
psicólogos, toda a gente, a sociedade. Aliás, nem por cima agora uma série de Netflix que andam a abanar com a sociedade para pensarem, não é? Sim. Temos que desmistificar de uma vez por todas a ideia principal que a criança vai ao tribunal para decidir com quem fica. Esse é o problema. É que de facto começa a generalizar que a criança vai ao tribunal para decidir com quem fica, isto depois é algo que é, não E não sabe, é verdade, e não é e não é verdade. verdade. Mafalda, não sei se queres exercer o teu contraditório, que é aquilo. Olha, eu não quero exercer o meu contraditório, mas eu gostava de muito partilhar algumas reflexões convosco, não em estilo de contraditório, porque não é assim que eu me estou a sentir, nem a vontade que tenho de conversar convosco nessa dinâmica, mas antes fiquei aqui a pensar uma série de questões que eu gostava mesmo de não encerrarmos, pelo menos sem algumas delas serem aqui esclarecidas, ou eu pelo menos senti que tive voz Eu nela. também senti que estavas aí a tomar Porquê? atenção. Isto porquê? Porque ouvindo a conversa como eu ouvi de fora, não é? Fica a impressão que na audição de crianças os pais estão sempre altamente inflamados um com o outro e que a criança está sempre dividida entre um e outro. E felizmente isso não é verdade. Felizmente a maioria das pessoas que se separa, as crianças não vivem esta realidade. Pá, entre 70% a 80% das situações, os pais separam-se, é uma perturbação familiar, do ponto de vista emocional, todos vão sentir o impacto desta reestruturação familiar, mas a grande maior parte das famílias consegue superar e passar essa fase com mais ou menos dificuldade, mas conseguem e no final passam a ser pessoas, continuam a ser pessoas saudáveis, passam a ter uma reestruturação e uma estruturação familiar diferente. Eu acho que isto é importante, porque senão dá a impressão que sempre que se vai ao tribunal as crianças não cumprimentam o pai ou a mãe, e não é verdade. Felizmente, a maior parte dos pais consegue fazer isto de forma serena, mesmo com pouca informação, infelizmente, do que é afinal a audição, o que é que nós devemos dizer aos nossos filhos quando eles vão ao tribunal, como é que os podemos securizar em relação àquela estrutura, àquele física, àquele edifício, e eventualmente aos profissionais que lá estão. Mesmo sem essa informação, a maior parte dos pais o que quer dizer aos filhos é: olha, vai correr bem, vais só falar com alguém que te quer ouvir. Isto é o que a maior parte dos pais não dormem à noite com medo que o filho esteja preocupado no dia a seguir, e não são os filhos que deixam de dormir. E eu gostava muito de dizer isto, porque 20% ou 15% dos pais altamente destrutivos parece que vão conotar todos os outros pais, e isso não é verdade. Então sinto mesmo essa necessidade de lembrar isto. Pronto, essa era uma questão. Outra que eu gostava de também partilhar convosco, e acho que o Rui trouxe aqui esta ideia que nós também dizemos e que é muito importante, que é a discrepância dos tempos. E realmente há pais que estão a fazer a sua separação a um ritmo e outros pais estão a fazer a outro ritmo, não é? E isso gera uma falta de alinhamento e de desencontro emocional sobre a Nas situação e nossas sobre os formações nós processos. falamos sempre desse Sim, na desequilíbrio. formação há ali um modo que nós falamos particularmente disso. Porém, nem sempre é o que foi apanhado de surpresa ou que recebeu o pedido de separação o que tem mais dificuldade, ou que possa estar com mais raiva, ou que possa estar com mais com um ritmo emocional mais lento ou mais inflamado. Às vezes é, mas nem sempre é assim, porque a responsabilidade parental e a responsabilidade pessoal, quando impera ou quando consegue regular as nossas emoções, mesmo muito zangados, eu já passei por uma separação, mesmo muito zangados, nós conseguimos proteger e manter a responsabilidade parental em relação aos nossos filhos. E, portanto, não é exatamente por quem tomou a decisão que vai estar mais capaz e quem não a tomou que não vai estar. Isto nem sempre é assim, pelo contrário, já assisti a pessoas que tomaram a decisão e a seguir reagem, parece que foram apanhadas desprevenidas e que estão a passar por um divórcio que nunca quiseram. E portanto também fazer aqui esta ressalva que eu acho que é importante. Isto porquê? Porque se queremos divórcios conscientes, convém também começar a desmontar alguns mitos, não é? E desmontar alguns preconceitos que temos na nossa cabeça sobre estas questões. Outra que eu também fico aqui a pensar, que é curioso, quando os pais estão a separar, e estamos a falar da audição de um jovem de 13, 14, 15 anos, e que já vem... O que é que eu vos quero dizer? Então, quando nós, só aos 15 anos, os pais se separam e o jovem tem essa ambivalência toda e essa divisão toda entre o pai e a mãe, conflitos de lealdade de tal ordem a essa idade, é porque já alguma coisa se passou nos anos todos anteriores no casamento. E, portanto, não foi o divórcio que trouxe perturbação na relação ou que trouxe preteridos e preferidos, foi o casamento é que os trouxe. E também é bom nos lembrarmos disso, que é uma boa parte do que acontece no divórcio espelha o que se passava no casamento. E achar que
Não é sempre, obviamente, até porque são momentos intensos, não é? E estamos muitas vezes no nosso pior, quando eu digo nosso, porque eu me incluo, porque já passei por isso, no nosso pior nessa fase. Mas o nosso pior quando é transitório, os nossos filhos estão capazes também. Nós estamos no nosso pior quando o meu pai morreu doente, eu estive no meu pior, quando perdi a minha avó. Portanto, acontecem coisas aos pais, os pais nem sempre estão no seu melhor e conseguem sustentar emocionalmente as crianças na mesma. Portanto, quando um miúdo chega aos 15 anos com preferidos e preteridos, já alguma coisa aconteceu, mas não foi na separação, já foi antes. E também é bom lembrar-nos. E outra coisa, por último, aproveitar aqui este espacinho, que é a dificuldade em separar a relação de casal e a relação parental. Mais uma vez, eu acredito que essa dificuldade não é exclusiva de pais separados. Essa dificuldade também é comum em pais juntos, casados ou não casados, mas pais que estão juntos. E muitas vezes, lá está, mais uma vez, quando se separam, se já não sabiam fazer isso, não vão passar a saber porque se separaram. E essa dificuldade é uma dificuldade de competência relacional entre pai e mãe e que não tem a ver com a separação, tem a ver com a relação entre o pai e a mãe e que, mais uma vez, muitas vezes já vinha do casamento. Isto para começarmos também a lembrar-nos que quando falamos de pais separados ou não separados, estamos a falar de relações e menos de casamentos ou não casamentos. Estamos a falar de relações entre as pessoas. E talvez tirar essa perspectiva ou trazer esta outra dimensão a estas relações e sair do 2D, do divórcio e da separação, acho que podia ser interessante também. Pronto, era isto que estava assim aqui, com muito receio de Eu senti não que havia conseguir aí de uma alguma forma. vontade. Sim, porque preocupa-me porque quando vamos falar de separação e divórcio, costuma apanhar esta tónica que acabámos por ter aqui, que não é por acaso. Isto acontece porque nós ficamos muito preocupados com estas crianças e com estas famílias. As outras famílias estão a ir bem, preocupa-nos menos, estamos a confiar que as coisas vão correr bem, então fala-se menos. Só que isto dá uma desproporção à realidade, que é preocupante, sobretudo para quem vai iniciar processos de separação e pensa que o que vai é para um pequeno inferno. E felizmente, na maior parte das vezes, não é assim. Sim, é preciso lembrar que, e isso está na literatura científica, não é? Que uma boa parte, são à volta de 70%, 70%, 80%. 70, 80% ultrapassa o divórcio, não é? Há de facto aqueles primeiros 2 anos que é o tal período conturbado, que está estatisticamente também estudado e registado, mas que depois as pessoas retomam a sua vida normal e reestruturam a família. Isso é preciso lembrar para quem passa por esta adversidade, não é? Para quem passa por esta transformação familiar. Antes de Eu terminarmos, queria ser o contraditório, mas não posso. Ah, pode! claro, Estou a claro que brincar. sim. Não, Não, mas digo acho o que sim, acho seguinte, que podemos, para terminar, eu a Marcela, se ouvia, calhar. acho que sim, mas A estou, Marce- eu Então, Eu ouvi a tenho uma doutora Paula, curiosidade de há muito e que diga. depois, não, dizer só Não, se eu ouvi agora, por acaso, ouvi a doutora Mafalda com muita atenção e estou totalmente de acordo. Isto não é tudo mal. Apesar da separação, vamos falar em separação, não vamos falar apenas dos divórcios, porque a separação dá-se a vários níveis, e portanto não é tudo mal, com certeza, mas eu continuo a achar que há mais situações de conflito do que aquelas situações efetivamente mais amenas ou mais que se resolve tudo, que se resolve muito facilmente as coisas. Acho que são menos os casos. De facto, também é verdade que depois, com o tempo, as pessoas estão reestruturadas e acabam por recuperar de uma situação sempre traumática e difícil, há que dizê-lo. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, também gostaria de deixar um bocadinho claro, quando falei naqueles patamares dos pais, que há que foi apanhado desprevenido, que não quis com isto dizer que era a pessoa menos capaz para a parentalidade. O que eu estou a dizer é que está num estado emocional, que é diferente. Não estou a dizer que é menos capaz nem bem capaz, às vezes até é mais capaz, não é isso que eu também quis dizer. Estou a dizer que é muito difícil estas pessoas que estão em patamares diferentes tomarem uma decisão evidente, matemática, porque não estão em ambiente de lua de mel. Pronto. Acho que assim é muito importante, estou inteiramente de acordo. E em terceiro lugar, efetivamente, há situações, e muitas, de facto, em que os pais, com menos tempo ou mais tempo, conseguiram, e bem, isso, em muitos casos, preservar a relação deles
a relação futura deles enquanto pais. Conseguiram, isso é claro. Não há ninguém que não ultrapasse, não há ninguém que depois se foque essencialmente nos seus filhos. Eu acho que há ali, nos casos em que há ali um momento de frição, que é a separação, lá está, os patamares, cria ali, de facto, há ali algum desconforto para todos e que se reflete inevitavelmente nas crianças. Mas que depois, com o decorrer do tempo, há sempre circunstâncias em que começam-se a focar, a refazer a sua vida, a recompor a sua vida, recomposições familiares e que as crianças efetivamente convivem com muita naturalidade, tal como os pais, com esta realidade da separação, coisa que há 20 anos era, de facto, algo inimaginável, era um estigma, ou era... Não, isso é verdade, efetivamente há a reconstrução e a recomposição familiar, porque as crianças, aliás, e por isso vou ao encontro do que diz a Mafalda, as crianças são felizes com qualquer coisa. Os pais podem estar separados, eles querem ver as pessoas que mais amam bem. E quando estiverem os pais bem, as crianças também estão. E se os pais estiverem bem, se tiverem uma relação civilizada, educada, as crianças preferem do que viverem numa, e muitas das vezes, como disse muito bem a Mafalda, viverem situações durante o casamento que nem sequer pensa, casamento ou relação que nem sequer se pensa em separação, já lhes assistir um conjunto de episódios, e isso sim é que são danos invisíveis para a criança, do que propriamente vê-los, porventura viver um em cada casa, mas a respeitarem-se, porque eles querem é que estejam bem, e nomeadamente, reparem, para uma criança estamos a falar das pessoas que eles mais amam, que são os seus pais. Claro, é isso, é isso. E para terminar, Vai fica-me lá a pergunta. A fica-me uma curiosidade. curiosidade que eu gostava de ver aqui esclarecida. Como é que o Rui Álvares Pereira, ah, que iniciou o seu percurso em grandes sociedades, vem parar à área do direito da família e das crianças, não sendo uma área, ah, não é a área do dinheiro, não é, nós não andamos aqui, os advogados de direito da família e das crianças, não andamos aqui efetivamente por ser uma área compensatória do ponto de vista, financeiro, não é? Como é que se sai, de outras áreas do direito tão mais queridas e financeiramente mais interessantes, isso vem parar à área do direito da família e das crianças. É uma curiosidade. Olha, vou-lhe dizer, de facto é verdade, estive 18 anos numa grande sociedade, na PLMJ, onde fui sócio até relativamente cedo, já há 36 anos, talvez. Ontem, portanto, foi uma sociedade em que eu desenvolvi esta área que não pensava quando entrei para o estágio, que era uma área que eu gostava. Gostei muito do meu professor da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, do professor Guilherme de Oliveira, mas não era uma área que me via a ver. Mas há uma grande diferença quando tiramos um curso de Direito e quando chegamos à prática. E eu, quando comecei o meu estágio e trabalhei em várias áreas, fiz a escola primária, digamos assim, no meu estágio, percorri todas as áreas, percebi que gostava de trabalhar com pessoas. E percebi também que gostava de trabalhar com crianças. E, portanto, pela MJ permitiu-me, como grande sociedade pioneira, aliás, foi a única, que ao longo do tempo eu fosse criando esta área, fosse advogando nesta área, com aquilo que eu me revejo, e que me sinto bem. Ou seja, eu consigo ser advogado, mas para além de advogado sou pai e gosto muito de humanizar estas áreas. É a única forma que eu vejo de advogar. E por isso para lhe dizer que fui para esta área, efetivamente, e houve de facto este investimento, e houve de facto esta paixão, e porque gostava de trabalhar com pessoas, porque sou pai e passei a ser pai, e para passar a ser pai ou mãe não é algo que se explique, é algo que se sente. Senti que havia algo a fazer efetivamente pelas crianças, algum legado, gostaria de contribuir com alguma coisa, de fazer alguma coisa. E foi de facto foi isto, não é mais do que isto. Há outras áreas, obviamente, mais atrativas, nas quais eu efetivamente trabalhei, mas nas quais não me sentia tão realizado, não era só enquanto profissional, também enquanto pessoa. E, portanto, enquanto pessoa. E foi nesse sentido que, conjugando estas duas realidades, para me sentir mais confortável, e percebi que, de facto, gostava do que estava a fazer, e principalmente porque percebi que o Poço podia ajudar, podia proteger e ajudar. E proteger e ajudar significa também o quê? Aquilo que eu desenvolvi ao longo destes anos, que foi tentar fazer uma advocacia, muito pedagógica, uma advocacia não conflituosa. Tenho muito cuidado com o que escrevo, com o que digo, em cada conferência, em cada momento, em cada peça processual, e, portanto, essa nova forma de estar do advogado, também, lá, também escrevi sobre isso na revista Julgar, um artigo,
E foi isso que me levou, foi me levou a esta área, e depois foi todo o envolvimento, sei lá, a minha ligação à minha Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ao Centro de Direito da Família, enfim, que é uma espécie, se me permitem, com todo o respeito, do Laboratório de Direito da Família e das Crianças, e pronto, e depois foi esta parte, é a parte que eu não sou uma máquina, como a Marcela não é, nem a Mafalda, em que se meta uma moedinha e se tira qualquer coisa, somos humanos. E eu gosto de trabalhar como advogado, mas sendo humano. E sendo uma pessoa que sou, e sendo o pai que sou. E é isto que... E mais do que isso, não falando muito da minha vida, mas sou pai de duas crianças fantásticas. O Francisco vai fazer 16, o Manel que vai fazer 13, e o Manel é uma criança especial, que não é completamente autónoma, tem 90% de incapacidade. E às vezes sinto, não tenho a certeza, que ele é muito feliz e às vezes às tantas mais feliz do que algumas crianças que não precisariam de passar por certas coisas. Enfim, citando um psicoterapeuta alemão, que é o Ellinger, que gosto muito dessa frase e ficou-me, de facto, os filhos só podem ser crianças quando os pais forem adultos. E desculpa-me esta insistência desta crítica aos pais, mas é. E, portanto, isto para dizer o quê? Que muitas vezes nós temos aquela expressão, e com isto termino, de que eu dava tudo, dava a minha vida pelos nossos filhos. Nós sabemos que isso fisicamente não é possível. Sabemos que não é. E, portanto, mas há outras formas de dar a vida por eles. Há outra forma. E é isso que eu constato, que é, e muitas vezes também para mim, enquanto profissional, e permita-me expor aqui esta minha veia mais humana e mais pessoal, reconheço que muitas vezes estou em tribunal a ouvir os pais, a ajudar, a ouvir crianças, o que é que elas dizem, e a pensar, pois, acham vocês que isso é um problema? Mas talvez não seja um problema. Talvez um filho saudável, eu sei o que é e o que não é. O que me custa é ver filhos saudáveis que depois podem ficar menos saudáveis por força de comportamento dos adultos. Afinal, podemos dar a vida por eles. Aqui, aqui. Aqui é possível. E é isto que de facto também me humanizou, que não é, me humanizou, faz parte da minha vida, da minha realidade, faz parte da forma como eu sempre vi o contacto com as pessoas, lidar com as pessoas, e lidar essencialmente com as pessoas mais desfavorecidas e porque a mim me fazia confusão, repara, na altura quando comecei a falar nestas matérias fazia muita confusão, sinceramente, esta coisa de é o meu filho, ou a que manda, ou a que decide, mas nós não estamos a falar num objeto. E, portanto, isto para dizer que, sim, sou pai de uma criança que não é fisicamente saudável, muito feliz, provavelmente mais feliz que todos nós, e por isso é que me custa ver crianças que são muito saudáveis a deixarem de o ser por algum período de tempo e com mazelas invisíveis que nós não sabemos que opções é que vão ter no futuro. Isso sim. E para concluir, repito, afinal, nós podemos dar a vida por eles desta forma. Terminamos também. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.